Na tranquila cidade de Cape Coral, na Flórida, uma sequência de crimes brutais abala a população em 2019. O responsável, um homem com um passado cheio de violência, vícios e um comportamento imprevisível. Seu nome era Wade Steven Wilson, nascido em 20 de maio de 1994 nos Estados Unidos. Desde muito jovem, ele já carregava um histórico criminal que incluía roubo, furto e porte ilegal de armas. Mas nada do que havia feito antes se comparava ao horror que estava por vir. Com o tempo, Wade se tornaria conhecido por um apelido sombrio e irônico, o assassino do Deadpool, uma referência ao personagem da Marvel com quem compartilhava o mesmo nome, mas não o mesmo senso de humor. Diferente da ficção, essa é a história real, uma história fria, violenta e perturbadora que terminou com 2 mortes e uma condenação à pena de morte. Hoje vamos entender como Wade Wilson se transformou de um criminoso comum em um dos homens mais assustadores da Flórida. Wade Steven Wilson nasceu em 20 de maio de 1994. Fruto de uma relação extremamente jovem, seu pai tinha apenas 14 anos e sua mãe 13. Logo após o nascimento, ele foi adotado por um casal residente na Flórida, que tentou oferecer ao menino uma vida estável e normal. Mas desde cedo, Wade demonstrava sinais de inquietação. Na escola onde estudou, era descrito por colegas e professores como um garoto problemático, com atitudes impulsivas e comportamentos instáveis. Ainda na juventude, Wade começou a se envolver com pequenas atividades criminosas, e o uso de droga e álcool se tornou cada vez mais frequente. Os que conheciam relatavam que ele parecia lutar contra algo interno, um tipo de raiva e descontrole que crescia com o tempo. Durante sua infância e adolescência, Wade sofreu várias lesões em sua cabeça. Traumas que mais tarde ele mesmo apontaria como parte da razão de sua instabilidade emocional e comportamental. Tudo isso formou o início de um padrão que só pioraria com o passar dos anos, e que um dia culminaria em tragédias que chocaria toda a Flórida. Os problemas de Wade Wilson com a lei começaram cedo. Em 2012, no condado, ele já se envolvia em uma série de incidentes que incluíam roubos, agressões e crimes envolvendo armas de fogo. Era apenas o começo de um histórico que mostrava um jovem cada vez mais mergulhado na criminalidade e no descontrole. Em novembro de 2013, Wade foi condenado à prisão por roubo e furto qualificado, cumprindo pena até setembro de 2014. Mas sua passagem pelo sistema prisional não serviu como lição. Pouco tempo depois de sair, em 2015, ele voltou a se envolver em um caso grave. Uma mulher o acusou de agressão e sequestro, alegando ter sido atacada por ele dentro de um carro após uma festa. Apesar das evidências e do medo da vítima, o júri acabou absolvendo Wade Wilson dessas acusações. Pouco tempo depois, já em 2019, a violência de Wade atingiu um novo nível. Sua ex-namorada denunciou de ter sido agredida e sufocada por ele. As acusações incluíam sequestro e outros agravantes, mas acabaram sendo arquivadas por falta de provas e por conta de uma ordem de restrição que já existia entre eles. Mesmo assim, o padrão era claro, e Wade Wilson estava cada vez mais fora de controle. E no dia 1º de julho de 2019, ele foi preso mais uma vez por agressão, dando mais um passo àquilo que meses depois se tornaria uma das histórias mais brutais da Flórida. Era a noite 7 de outubro de 2019 na Flórida, em um bar na cidade. O clima era de descontração, com música ao vivo e risadas. Entre as pessoas que estavam ali, uma mulher chamada de Christine Melton, de 35 anos, se divertia na companhia de amigos. Foi naquele ambiente que ela conheceu Wade Wilson, um homem de comportamento calmo por fora, mas completamente instável por dentro. Depois de algumas conversas e bebidas, Wade, Christine e um amigo dela decidiram deixar o bar e ir para a casa dela. Lá o grupo conversou por um tempo até que o amigo dela se despediu e foi embora. E a partir daquele momento, Christine ficou sozinha com Wade. Enquanto ela dormia, Wade a estrangulou até a morte. Frio e sem remorso algum, ele ainda roubou o carro da vítima e fugiu do local. Pouco tempo depois, dirigiu até encontrar sua namorada, Melissa Montanez. Mas a mulher se recusou a entrar no veículo, algo que provavelmente salvou sua vida, como disse em seu depoimento. I went to the driver's side window. He wrote it down. I said, "Where are my keys? Where's my car?" He was calm and just saying, get in the car, and it escalated quickly. Mas a fúria de Wilson ainda não havia terminado. Horas depois, enquanto dirigia pela região, ele viu uma mulher caminhando sozinha em direção ao trabalho. Era Jane Ruiz, de 43 anos, mãe de 2 filhos e funcionária de um bar local. Wade parou no carro e fingiu pedir informações, criando uma falsa sensação de segurança. Quando ela se aproximou, ele a atacou e a forçou a entrar no carro. Jane lutou para escapar, mas Wilson a estrangulou com as próprias mãos. Em seguida, dirigiu até um terreno baldio, onde ela tentou fugir novamente, mas foi alcançada e morta. Como se a crueldade não bastasse, Wade ainda atropelou o corpo da vítima entre 10 e 20 vezes,
destruindo qualquer traço de humanidade que ainda pudesse existir naquele ato. O corpo de Diane só foi encontrado 3 dias depois. Logo após os assassinatos, Wade Wilson ligou para seu pai biológico, Steven, confessando o que havia feito. Assustado, o pai acionou a polícia e no dia 8 de outubro de 2019, Wade Wilson foi preso. Durante o interrogatório, ele confessou os assassinatos e, de forma perturbadora, falou que faria tudo novamente se tivesse a chance. No julgamento, a defesa alegou que as lesões cerebrais de Wade afetaram seu comportamento, enquanto a acusação afirmou que o verdadeiro motivo era o abuso de drogas e sua frieza ao matar. Seu pai biológico testemunhou contra ele, dizendo que o próprio Wade confessou os crimes e chegou a afirmar que só queria fazer isso. O júri recomendou a pena de morte e o juiz Nicholas Thompson confirmou a sentença. O caso gerou grande repercussão pública e ainda aguarda o recurso da Suprema Corte da Flórida. E no fim, Wade Wilson se tornou mais um nome marcado pela violência e pela insanidade. Entre o vício, a dor e a frieza, ele cruzou a linha que separa o humano do monstruoso, e nunca mais conseguiu voltar. E você, o que achou do vídeo? Espero que você realmente tenha gostado. Se você quiser mais conteúdos como esse, mais essas curiosidades, essas coisas que vão acontecendo, segue a gente, curte e ativa o sininho aí. Tamo junto, valeu!